Bom, pessoal, vamos aqui começar mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre probabilidade e o vídeo que eu vou passar para vocês, ele foi gravado no início do ano, porque a probabilidade é um conteúdo mais simples, mais tranquilo de trabalhar, tá? Então, se você vê que eu estou usando uma linguagem diferente, é porque essa aula foi ministrada para uma outra turma. Mas tudo que é explicado nesse vídeo serve para a nossa aula de hoje, dessa semana, tá? Então, assistam a aula até o fim e façam as atividades que eu propus lá no roteiro de estudo. E também façam as atividades do Socrative. Tá ok? Um abraço e vocês assistam a aula até o fim, tá? Vai começar agora, tá? Até mais. Teorias de probabilidade, né? A teoria das probabilidades busca estimar as chances de ocorrer um determinado acontecimento. É um ramo da matemática que cria, elabora e pesquisa modelos para estudar experimentos e fenômenos aleatórios. Esse conteúdo a gente estudou muito no ensino médio, só que a gente sempre aborda no ensino médio só a parte mais superficial. E aqui a gente vai ver essa revisãozinha do ensino médio e lá na frente a gente vai ver alguns exercícios mais bem elaborados. Mas nessa primeira parte aqui, eu só tenho que elaborar umas questões que têm a ver com a gente, tá? No caso da probabilidade, ela é importantíssima na vida de qualquer ser humano, principalmente quem vai trabalhar na área da saúde. Vamos supor um exemplo hipotético, que você tenha que ministrar um certo medicamento para alguém para fazer uma radiografia. Então, você tem lá a medição do medicamento é de acordo com o peso do paciente ou com a idade do paciente. E dentro dessas medicações tem as probabilidades dessa medicação ter ou não sequelas, ter ou não sintomas colaterais, né? Vamos dizer assim. É o mesmo caso da nossa pandemia aí, né? Tem os sintomas leves, moderados, graves, dependendo da situação de cada indivíduo. Então, a probabilidade, ela mede as possibilidades de ocorrer alguma coisa que você não tem precisão. Se você vai atravessar uma ponte, por exemplo, e lá tiver uma placa, ó, essa ponte tem, sei lá, tem 40% de probabilidade de quebrar com você na hora que você estiver atravessando. Você, com certeza, você vai ficar meio com receio de atravessar essa ponte. Se você tiver lá uma plaquinha, existe 1% de chance de você atravessar essa ponte e ela cair com você e você cair no rio. Mesmo assim, você fica meio com medo de atravessar, mas você vai ver pela probabilidade que a chance é bem menor. Isso vale na área da saúde, na área da vida da gente. Tudo que a gente vai estudar, a gente tem que lembrar que envolve probabilidade, tá? Bom, então vamos ver aqui algumas situações. Primeira parte da probabilidade é lembrar do espaço amostral. O que é o espaço amostral, na verdade? Temos aqui um experimento aleatório, é um experimento que pode apresentar resultados diferentes quando repetido nas mesmas condições. Espaço amostral nada mais é do que você contar todas as possíveis situações que podem acontecer, sem deixar ninguém de fora, tá? Por exemplo, quando a gente fez aquela contagem, PFC, Princípio Fundamental da Contagem, o que nós estávamos fazendo era calcular o espaço amostral de algum evento. Quando eu calculava lá todos os números maiores que, sei lá, maiores que 50, que são ímpares. Quando eu fazia aquelas continhas lá, eu estava calculando o espaço amostral, ou seja, quantos números possuem com a mesma característica, ou quantas coisas possuem com a mesma Bom, característica. pessoal, Bom, vamos aqui então isso passa a começar mais mostrar uma um aula. conjunto de Hoje nós todos vamos os falar sobre resultados probabilidade possíveis de um e o vídeo que eu experimento vou passar para aleatório. vocês, ele foi Pessoal, olha gravado no só. início do Para ano, quem lembra, porque né? é Ó, a espaço probabilidade é um amostral conteúdo lá mais no ensino simples, médio mais é tranquilo de representado por trabalhar, essa letra tá? grega. Então, se você Se vê que eu você estou usando pesquisar aí, ó, essa letra grega é chamada de uma ômega, linguagem diferente, é porque tá? essa aula foi Essa ministrada para uma letrinha outra grega turma. Mas representa tudo na que é explicado matemática nesse vídeo espaço serve para a amostral, nossa aula ou de hoje, dessa seja, semana, tá? todas Então, as assistam a aula até o possibilidades de fim e acontecer façam um as atividades determinado que eu estudo. propus lá no Ok? roteiro Isso vale, por de exemplo, para estudo. quem está E fazendo a também façam vacina da atividades pandemia. Socrative. Tá A ok? vacina da Um pandemia estuda abraço e probabilidade. vocês Se uma assistam a aula vacina até o tem fim, uma que vai começar agora, probabilidade tá? Até mais. de ser eficaz 100% ou 99%, ela pode ser distribuída para a população, né? Se ela for essa probabilidade. Mas se ela tiver 80% só de eficácia, já não serve. Por quê? Porque aí você não está garantindo que as pessoas vão estar curadas
ou protegidas com essa vacina. A vacina só funciona se ela tiver 100% de eficácia. Se ela tiver 90% de eficácia, essa vacina ela não vai ser distribuída para a população, tá? Bom, vamos lá. Ó. Evento. Chama-se evento a qualquer subconjunto do espaço amostral. Dentro da matemática, a gente chama de evento o quê, professor? O que você quer saber. Por exemplo, aqui nós temos 36, temos 34 alunos, né? Vamos supor, 34 alunos assistindo essa aula. Se eu escolher alguém ao acaso, qual é a probabilidade de eu escolher um homem? Quando eu falo probabilidade de escolher um homem, é porque eu quero escolher um homem dentro dos 34 alunos. Então, significa que o meu evento é que saia um homem e meu espaço amostral são todas as pessoas que estão nessa sala, certo? Então, a gente tem duas subdivisões, espaço amostral e evento. Espaço amostral é tudo que pode acontecer. Evento é o que eu quero que aconteça, tá? Eu quero que aconteça X, então isso é chamado de evento. Vamos continuar falando sobre isso, tá? Observação, dizemos que o espaço amostral é equiprovável quando seus elementos têm a mesma chance de ocorrer. O que seria equiprovável? Vocês, por exemplo, se eu colocar um nome de vocês num papelzinho, cada um num papelzinho, colocar numa caixa e sem olhar, pegar um nome qualquer, vocês são equiprováveis. Por quê? Porque a mesma chance de uma mulher sair, ou de um homem, ou qualquer um de vocês, eu escolher um papelzinho que tiver o seu nome, é a mesma chance que cada um tem. Então, vocês são chamados de equiprováveis. E outra coisa, qualquer exercício que nós vamos estudar da agora para frente, eles têm que ser equiprováveis, porque senão não faz sentido a gente estudar, tá? Então, todo mundo tem que ter a mesma chance. É o caso da Mega Sena, por exemplo. Todo mundo tem a mesma chance de ganhar a Mega Sena para quem aposta com 6 números, 6 dezenas, né? Continuando aqui. Nós vamos falar agora sobre evento certo, evento impossível e mutuamente exclusivos. Vamos lá? Primeira coisa, evento certo ocorre quando um evento coincide com o espaço amostral. Vamos dar um exemplo? Se eu falar assim, ó, ao jogar um dado, né, um dado com 6 faces, né, o dado normal de 1 a 6, qual é a probabilidade de sair um número de 1 a 6? Bom, se o dado só tem de 1 a 6, a probabilidade de sair de 1 a 6 é 100%. Então, o evento certo é quando você tem exatamente 100% de certeza. Nós vamos fazer vários exemplos para você saber quando é que um evento tem 100% de certeza. Continuando. Evento impossível, ao contrário do evento certo, né? O evento impossível é quando há um evento vazio, ou seja, há um evento de 0% de chance de acontecer. Por exemplo, ao jogar um dado para cima, qual é a probabilidade de sair a face 8 para cima? É 0. Por quê? Porque o dado só vai de 1 a 6. As faces de um dado é só de 1 a 6, tá? Então, aqui, ó, quando tem o quê? 0% de chance de acontecer. É chamado de evento impossível. Isso acontece de vez em quando. E 2 eventos são eventos mutuamente exclusivos se eles não podem ocorrer ao mesmo tempo. Um exemplo disso é o lançamento de uma moeda, o qual pode resultar em cara, coroa, mas não ambos. Então, pessoal, preste muita atenção. Na probabilidade, tem coisas que a gente tem que lembrar que na probabilidade tem que ter uma lógica. O que são eventos mutuamente exclusivos? É que na probabilidade não tem como sair 2 coisas ao mesmo tempo. Ela tem que acontecer uma coisa de cada vez para poder ser calculado essas probabilidades de ocorrência, tá ok? Então, a introdução de probabilidade envolve esses 2 temas que a gente viu até agora, tá? Bom, então olha só. Como é que se calcula a probabilidade, então, de um evento? Nós vamos usar essa regrinha para tudo, tá? Professor, o que diz essa regrinha? Bom, a gente tem aqui o P é de quê? Ó, o P é de probabilidade. O A é chamado de evento, o evento A, ou seja, o que esse A significa? É a situação que a gente está calculando. E como é que a gente calcula a probabilidade? Eu vou pegar o número de elementos de A e dividir pelo número de elementos do ômega.
Lembra o que é o ômega? Ômega é chamado de espaço amostral. Em outras palavras, probabilidade se calcula assim, ó. O que nós vamos colocar no numerador é chamado de casos favoráveis. O que são os casos favoráveis? O que eu quero saber. É o que você coloca em cima. E no denominador, nós vamos colocar os casos possíveis, ou seja, o nosso espaço. Espaço o quê? Amostral. Professor, o que seria esse espaço amostral? Todos os casos possíveis de acontecer. Bom, o que não vai acontecer? Não vai acontecer no nosso cálculo algo desse tipo, ó, 8 por 3. Por quê, professor? Porque os casos favoráveis nunca vão ser maior, nunca. Então, as frações elas podem ser assim, ó, 3 por 3, ou seja, os casos favoráveis, eles podem ser iguais, tá? Mas na grande maioria, o que vai acontecer? Eu vou ter um número menor, né, no numerador, e embaixo eu vou ter um número maior. Por que maior? Porque estou falando de espaço amostral, tá? Então, a representação de uma probabilidade, ela é representada em forma de fração. Mas olha só, a fração ela pode ser assim, por exemplo, ó, 1 sobre 2. Isso aqui é a probabilidade de acontecer alguma coisa. É uma em 2 tentativas. Mas também a probabilidade poderia estar representada em forma de porcentagem. E como é que é a forma de porcentagem? Basta você dividir a fração, ó, 1 dividido para 2. É como se fosse R$1 dividido para 2 pessoas. 50 centavos. Aí eu multiplico por 100, para quê, professor? Para virar porcentagem. Ó. Então, 50 centavos é o mesmo que 50%. Ou seja, a probabilidade ela pode ser dada em forma de fração ou ela vai ser dada em forma de porcentagem. E tem alguns casos que ela também pode ser dada em forma de número decimal, que é esse aqui do meio, tá? Vamos ver alguns exemplos. Olha só. Primeiro exemplo aqui, ó. Lançamento de um dado, os resultados do meu espaço amostral. Lembra o que é espaço amostral? É essa simbologia aqui, ó, o ômega. E o que é o espaço amostral? São todos os casos possíveis. Se eu estou jogando um dado, vou tentar desenhar aqui. Ó. Professor, o dado ele tem quantas faces? Bom, se você já brincou de algum joguinho que envolve dado, a gente tem um dado com 6 faces, certo? Então, quer dizer que quando você numera cada uma dessas faces, né, quando você numera essas faces, eu tenho, então, o quê? 6 ocorrências possíveis. Então, são todos os casos que podem acontecer, tá? O meu evento que eu quero é o seguinte, lembra, né, que é evento? Evento é o que eu quero saber. O que eu quero saber? A ocorrência de um número que seja menor do que 7 e maior do que 0. Você concorda comigo, ó, que o número que está maior do que 0 e menor do que 7 é tudo que está aqui? Então, a gente fala que esse evento é chamado de evento o quê? Certo. Por quê? Ele vai ter 6 números de um total de 6. Quando eu divido isso aqui, ó, vai dar 1. E se eu transformar isso aqui em porcentagem, né? Se eu transformar isso aqui em porcentagem, isso aqui vai virar 100%. Por quê? Só multiplicar aqui por 100. Ou seja, toda vez que o seu numerador é igual ao denominador, a gente chama isso aqui de evento certo. Ou seja, 100% de acontecer. Tá? Bom, próximo exemplo aqui, ó. Ocorrência de um número maior do que 6. Ocorrência de um número maior que 6. Então, a gente tem lá, ó, de novo, o espaço amostral é 1, 2, 3, 4, né, 5 e 6. Qual é a ocorrência de um número ser maior do que 6? Quando eu jogo um dado, qual é a chance de sair um número maior que 6? Nenhuma, né? Porque o dado só vai até o 6. Então, a gente fala que esse evento não existe. É um caso que impossível de acontecer, certo? Se é um caso impossível de acontecer, a gente fala o seguinte, ó, que o evento que eu quero é 0 em um total de 6. E 0 dividido para 6 é 0. Isso aqui significa 0 ou a gente pode chamar de 0%. 0% é o quê, professor? Um evento impossível de acontecer, certo? Bom, evento C, ocorrência de um número par. De novo, ó, olha aqui quem são meu espaço amostral, é de 1 a 6. Quais são os pares? Bom, os pares eu sei que é o 2, o 4 e o 6. Então aqui, ó, a ocorrência de número par é simples, né? Eu tenho quantos números pares? 3. De um total de quantos números lá, ó?
6. Então, a minha probabilidade de sair um número par é 3, um total de 6. Ah, é bom eu ter colocado isso aqui, porque dentro de probabilidade, a gente não trabalha com fração sem simplificar. Então, aqui eu tenho que dividir por 3, tá? Tenho que dividir por 3. Por quê, professor? Porque a minha fração ela tem que ser simplificável. E se não der para simplificar, você deixa ela do jeito que está. Então, dividindo por 3, ó, dá 1, e 6 dividido por 3 dá 2, ou 50%. Meio, né, ou 50% de chance de sair um número par, né? Olha lá, ó, 2, 4 e 6, então a chance é de 50%. Ok, vamos lá para o nosso item D. O que diz aqui no item D? Deixa eu apagar aqui para a gente visualizar. No item D diz o seguinte, ó, ocorrência do número múltiplo de 3. De novo, ó, ômega, o ômega é uma ferradura, professor, o ômega. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Isso aqui são o espaço amostral, todos os possíveis casos, né, de ocorrência. Então, o que são números múltiplos de 3? São números que dá para dividir por 3. Então, quais são eles? O próprio 3, dá para dividir por 3, e o 6, que dá para dividir por 3. Então, eu tenho quantos números para ser meu evento? Eu tenho 2, né? O 3 e o 6, certo? De um total de quantos? De 6, ok? Então, a minha chance de sair um múltiplo de 3 é 2 em um total de 6. Aí eu posso simplificar, né? Se eu simplificar tudo por 2, vai dar 1 e aqui 3. Pronto. Então, a minha probabilidade é uma chance em 3 de jogar um dado e sair um múltiplo de 3. Ok? Vamos continuar com mais um exemplo. Ocorrência de um número par ou um número múltiplo de 3. Vamos lá. Quem são os números pares? Os números pares, vamos lembrar de novo, ó. Nós temos aqui o espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É meu dado, certo? Então, a ocorrência de um número par. Quem são os pares? É o 2, o 4 e o 6. E um múltiplo de 3. Quem são os múltiplos de 3? É o 3 e o 6. Observe que o número 6, eu contei ele duas vezes. Eu contei ele porque ele é par e contei ele porque ele é múltiplo de 3. Então, para isso, a gente tem que olhar no seguinte regrinha, ó. Olha só. O que significa esse símbolo lá na lógica? Lembra? Ó, a gente estudou lá em conjuntos. Esse símbolo aqui significa união. O que é união? União é quando eu somo todos os elementos. Então, união é uma soma. Se eu somar todos os elementos, eu vou ter aqui, ó, 2, o 4, o 6. Aí aqui eu não vou mais colocar o 6, porque eu já coloquei, né? Só falta colocar quanto? O 3. Essa aqui é a união dos elementos, tá? Então, tá aqui embaixo. União de todos os elementos são esses aí. Então, esses são meus eventos. Então, olha só, qual é a chance de sair um número par ou um número múltiplo de 3? Eu tenho quantos pares e múltiplos de 3 aqui? Eu tenho 4. Então, a minha chance é 4, num total de quantos possíveis? 6. Aí eu simplifico por 2, ó, vai dar 2/3. É a minha fração. Ah, a resposta é uma fração? Sim, é fração ou porcentagem. Lembrando que para transformar em porcentagem, é só você dividir e depois multiplicar por 100, ok? Mas não é necessário, apenas se o exercício pedir para você. Bom, agora vamos analisar usando uma regrinha. Professor, eu preciso usar a regrinha? Não precisa. Mas eu preciso aprender? Bom, é bom aprender a regrinha, porque quando surgir um exercício mais difícil, você consegue acertar ele apenas usando a regrinha. Vamos entender a regrinha? A regrinha é o seguinte, isso aqui significa união, e a união significa somar os elementos. Aqui é a probabilidade de acontecer o A. Quem é o A? O número C par. Esse aqui é o A. E aqui a probabilidade de acontecer o B. Quem é o B? O B é múltiplo de 3. Esse aqui é o B, certo? Menos a probabilidade de acontecer a interseção. Lembra o que é esse símbolo aqui? Ó? Professor, aqui, para que vai servir esse símbolo?
Bom, esse símbolo aqui, ó, vamos começar aqui, ó. União, ele pode ser representado por OU, tá? E a interseção, ele pode ser representado por E. Mas dentro da probabilidade, o OU significa soma, tá? E o E vai significar elementos repetidos. Ele não significa uma operação, ele significa elementos repetidos. Por exemplo, quem é o A repetido no B? A gente viu o quê? Que o elemento que é repetido nos dois, ó, olha aqui, ó, é o 6. Ó. O 6 está repetido nos dois. Então, na hora que eu monto aqui a minha expressão e coloco, ó, quem é o A? O A são pares, 3, mais. Quem é o B? O B são múltiplos de 3. Quem são os múltiplos de 3? São 2. Quem são os 2? Ó, 3 elementos são pares, está aqui. E 2 elementos são múltiplos de 3, está aqui. Menos, quantos elementos se repetem? Só um, né? Só os 6 que repete entre eles. Então, vai ficar um aqui. Aí, fazendo continha, ó. 3 mais 2 é 5. 5 menos 1 dá o quê? 4. Então, esse aqui é o evento que eu quero. Esse evento é que simbolizou essa continha aqui para mim, ó. 4 no total de 6. É obrigado a usar a regrinha? Não é obrigado, mas ela vai ser útil quando você for fazer um exercício mais complexo. Só se lembrar, ó, que a regrinha diz o seguinte, que a união é a soma de todas as probabilidades menos a probabilidade dos elementos repetidos. Professor, e se eu quiser saber só os repetidos? Aí é fácil, né? Basta você analisar qual dos elementos está encaixando nas duas situações ao mesmo tempo, tá? Bom, vamos continuar aqui falando sobre isso. Ó, evento F, ocorrência de um número par múltiplo de 3. Ó, então vamos de novo. Eu tenho aqui, ó, a minha ferradura, que é meu espaço amostral, e eu tenho os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu estou jogando um dado, né? Então só tem esses. Então eu quero, olha só, que o elemento seja par e múltiplo de 3. Então, vamos lá? Aqui, eu queria que ele... Ó, vou circular. Aqui eu estou falando do OU. Aqui eu estou falando do E. Qual é a diferença do OU, professor? No OU, eu vou fazer o quê? Uma soma. Tá? E jogar nessa regrinha aqui, ó. Eu vou somar as probabilidades e subtrair dos repetidos. E o E é o quê? O E é somente os elementos o quê? Repetidos. Somente os repetidos. Quando eu ver o E, eu quero saber quem é par e múltiplo de 3 ao mesmo tempo. Quem é par? 2, 4 e 6. Quem é múltiplo de 3? É o 3 e o 6. Então, quem é múltiplo de 3 e par ao mesmo tempo é o 6. Então, dentro desses aqui, o cara que eu quero é somente o quê? O 6. Então, ó, a chance é 1 de um total de 6. Por que 1? Porque só existe um número 6 no dado. E por que 6 lá embaixo? Porque tem 6 casos possíveis. Tá? Então, não esqueça, para quem vai fazer o exercício, o E é coisa repetida. Tá? Repetida. E o OU, você vai usar essa regrinha aqui, ó. O OU significa união, né? Ou soma. Não esqueça, tá? Vamos lá. Mais um exercício aqui para a gente entender. Ocorrência de um número ímpar. Então, dentro do meu espaço amostral, esses são os números ímpares. Então, eu vou ter o quê? 3 número ímpar, um total de 6. Se eu simplificar, ó, por 3, vai dar 1 meio. Ou, que nós conhecemos como 50%. Tá? Aí aqui está dizendo uma observação, ó. C e H, que são os que a gente já estudou, são chamados eventos complementares. Eu não vou voltar lá no C e H, mas vou dizer para você aqui que são eventos complementares. São aqueles que não têm elemento repetido. Por exemplo, eu tenho aqui o ômega e eu tenho lá o espaço amostral. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui eu quero saber a chance de tirar um par. E aqui eu quero saber a chance de tirar um ímpar. Eu sei que tirar par vai ser 3 pares, um total de 6. Olha lá. São esses pares. E aqui
vai ser 3 ímpares no total de 6. O que vai acontecer aqui? Ó? Se eu juntar o par, né, mais ímpar, vai dar todo o meu conjunto. Ou seja, se eu olhar para essas duas situações, eles são elementos complementares. O que são elementos complementares? É quando o evento de um complementa o evento do outro, formando um espaço amostral 100%. Então, se eu juntar, por exemplo, os pares com os ímpares, vai dar de 1 a 6, ou seja, são complementares porque quando junta os dois, vai dar 100% do meu espaço amostral. Tá? É isso que eles quis dar uma observação. Exemplo mais bem elaborado aqui, só que vamos mudar um assunto. Consideremos o experimento aleatório do lançamento de uma moeda perfeita. Vamos lá entender o que significa eu dizer isso aqui, ó, moeda perfeita. Ó, para quem não sabe, para quem já foi enganado uma vez na vida, vai uma dica do professor. Vocês vão na pecuária e sempre tem aquelas barraquinhas, né, de dado, de moeda. Aquilo lá são dados viciados e moedas viciadas. O que é isso, professor? A moeda, quando ela é viciada ou quando ela não é perfeita, é porque o cara, ele fez a moeda ou ele manipulou essa moeda para cair sempre com a face que ele quer. Mesma coisa com o dado. Ele mexe no dado, manipula esse dado para que sempre caia a face do dado que ele quer. Ah, professor, como é que esses caras fazem isso? Bom, no caso da moeda, eles dão uma entortadinha na barriga da moeda. Isso já é o suficiente. No caso do dado, eles só precisam colocar um peso em uma das faces do dado. Como é que coloca esse peso? Sei lá, coloca por dentro do dado, cola um adesivo, não sei. Eles fazem alguma coisa, colocam uma linha de malhinha de ferro, não sei. Se o dado tiver com uma das faces com pesos diferentes, eles são chamados de dados viciados. Então, a chance de você sempre perder para a banca é muito grande. Então, as pessoas que jogam isso é porque elas fazem de propósito, para poder ganhar alguma coisa de vocês, certo? Bom, então aqui eu tenho a moeda perfeita. Calcula a probabilidade de sair cara. Então, vamos fazer o seguinte. Vou chamar assim, ó. Cara, coroa. Então, se eu jogo a moeda, só pode sair essas duas coisas. Então, a probabilidade de sair cara é um total de 2. É isso que eu quis mostrar aqui para vocês no meu esquema. Ó. Olha só. O espaço amostral é qual? Só esses dois, ó, cara e coroa. Então, eu tenho 2 chances. E o meu evento é o quê? Eu quero... O que é evento, professor? O que eu quero? Eu quero que saia cara. Então, sair cara só tem uma cara, não tem 2 caras na moeda. Então, a minha chance, né, no caso, ó, o número de evento é 1, que é uma cara, um total de quantas possíveis? 2, é cara e coroa, ok? Ou seja, 50% de chance. Próximo aqui, ó, lançamento de um dado perfeito. Qual é a probabilidade de sair um número maior do que 4? Bem fácil, né? O dado, ele tem 6 faces, então meu espaço amostral é 6. Eu quero que saia um número maior do que 4. Esses 2 números são maiores que 4. Então, eu tenho quantos números maiores que 4? 2. Então, o meu cálculo vai ficar 2 num total de 6. Aí eu simplifico por 2, né? No caso aqui, eu dividi isso aqui por 2. Vai dar um resultado aqui, ó, 1/3. Se eu quisesse usar uma porcentagem, era só dividir e multiplicar por 100. Ok? Só lembrando, ó, isso é o que eu quero, isso aqui são os casos possíveis, né, que é o nosso espaço amostral. Próxima pergunta. Sabendo que saiu um número maior do que 4, qual é a probabilidade dele ser ímpar? Isso aqui é que vai pegar vocês na hora de fazer os exercícios. Olha só. Sabendo que já saiu um número maior do que 4. Se o exercício falar essa coisinha absurda aqui para vocês, é que meu espaço amostral não é mais esse. Ó. Por quê? Porque eu já sei que saiu. Saiu o quê, professor? Um número maior que 4. Então, saiu o 5 e o 6. Então, meu novo espaço amostral agora é o 5 e o 6. Se você achar que o espaço amostral continua sendo de 1 a 6, você já errou o exercício. Tem que prestar muita atenção. Isso é chamado de probabilidade condicional. Ou seja, ele já está te dando uma condição. Ele diz o seguinte, ó, sabendo que já saiu um número maior do que 4. Então, eu já sei que saiu 5 e 6. São quantos, então? São 2 números. Aí a pergunta, qual é a probabilidade de ser um número ímpar? Bom, quem é ímpar do 5 e do 6? Não é o 5?
Então, o número ímpar só tem o número 5. Se só tem o número 5, significa que eu tenho um número e um total de 2. Por isso que a probabilidade é ficar 1 sobre 2, ou seja, aqui no caso, ó, 50%. Então, tome muito cuidado. O espaço amostral, ele pode mudar de acordo com o enunciado do exercício, tá? Olha só que eu mudei o espaço amostral aqui nesse exemplo, certo? Continuando aqui, ó. Só para dizer para vocês que como nós estamos chegando na reta final, nós estamos estudando para terminar o N2, eu vou disponibilizar esse slide completinho, desde o primeiro lá, que a gente estudou de conjuntos, vou disponibilizar ele novamente lá no grupo, para vocês verem esse slide novamente aí na casa de vocês. Lógico, quem assistiu a explicação vai entender o slide, quem não assistiu vai ter que tentar decifrar os cálculos que está no slide, tá? Bom, olha só, no lançamento simultâneo de 3 moedas perfeitas, distinguíveis, o que é isso, professor? As moedas não são viciadas e elas são diferentes uma da outra. Qual a probabilidade de serem obtidas pelo menos 2 caras? A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é achar meu espaço amostral. Então, eu vou chamar de C a cara e de K a coroa. Então, meu espaço amostral é tudo isso aqui, ó. Eu vou jogar quantas vezes a moeda? Eu vou jogar 3 vezes a moeda. Então, pode sair, né? Cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, e assim sucessivamente. Bom, existe outra maneira de eu chegar nesse resultado sem fazer isso? Existe, só que você vai precisar dessa informação para responder o exercício. Isso aqui são todos os casos possíveis, jogando as 3 moedas, são os casos possíveis de aparecer. Mas como é que eu vou chegar nesse total aqui de 8? Bom, eu contei aqui, deu 8, mas como é que eu chego? É simples, ó. Vou jogar a moeda 3 vezes. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, PFC, ó, princípio fundamental da contagem. A primeira moeda tem quantas possibilidades? 2. Sair cara ou coroa. A segunda moeda tem quantas possibilidades de sair? 2. Cara e coroa. Como eu posso repetir, né? Eu posso repetir, olha só o tanto de coisa repetida aqui. Cara, 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 coroa, coroa, coroa. Então, aqui também 2. Então, quando eu multiplico, né? 2 vezes 2 vezes 2 vai dar o quê? 8. Pessoal, então assim era mais fácil, só calcular o 8. Só que, para responder as perguntas, eu preciso das informações, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta aqui que o exercício me deu. Qual é a probabilidade de sair pelo menos 2 caras? Bom, eu respondi aqui, vamos ver. Por que são essas aqui? Porque se você observar, ó, eu tenho aqui 3 caras, mas tem pelo menos 2. Aqui tem 2, cara, cara, coroa. Aqui tem outras 2. E aqui eu tenho outras 2, ó. Cara, cara. Ou seja, ó, cada uma aqui apareceu 2 vezes. Então, eu tenho o que eu quero. Eu tenho 4 chances de acontecer, num total de 8. Então, eu posso montar a minha resposta dizendo que eu tenho 4 chances, num total de 8. Simplificando aqui para o 4, vai dar meio ou 50%, certo? Essa é a chance. Agora, para mim encontrar esse 4 aqui, ó, eu precisei abrir o espaço amostral, ou seja, eu precisava entender quem era meu espaço amostral, ok? Bom, próxima pergunta. Sair exatamente 2 caras. Bom, vamos ver. Eu fiz aqui, mas vamos analisar comigo aqui, ó. Exatamente 2 caras. Onde está exatamente 2 caras? Tem aqui, tem exatamente 2 caras. Aqui tem exatamente 2 caras. E aqui também. Exatamente 2 caras. Agora, esse aqui serve? Esse aqui? Não, esse não serve, porque ele não tem exatamente 2 caras, ele tem 3, né? Então, agora, nosso evento mudou, né? Eu tenho aqui, ó, apenas 3 possibilidades, num total de 8, né? Já tinha calculado aqui os 8. Então, 3 no total de 8, se eu dividir vai dar isso, e isso aqui, ó, eu esqueci de colocar, né? É a porcentagem. 37,5%, que é só dividir e multiplicar por 100. Bom, agora vamos lá. Próximo exemplo. Fechou, tá? Esse é o último exemplo para a gente sair. Vamos formar todos os números múltiplos de 3 algarismos distintos, permutando os dígitos 7, 8 e 9. Qual é a probabilidade de escolher um desses números
ao acaso e ele ser ímpar, par, múltiplo de 6, etc. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pensar nos números, ó. Eu estou pegando o número 7, 8 e 9. Então, eu posso formar esses números aqui, ó. Então, eu coloquei lá, ó, 789, pus todos. Professor, todos por quê? Porque era fácil fazer, olha só. Eu tenho 3 algarismos. Então, eu tenho 3 escolhas. Então, eu tenho aqui 3 escolhas. Quando eu não posso repetir, ó, ele é distinto. Então, eu tenho 2, depois eu tenho 1. Multiplicando, vai dar o quê? 6. Só que não basta eu saber que é 6. Eu tenho que saber quem são esses 6. Então, eu coloquei aqui, ó, os 6 números que eu poderia montar. Então, meu espaço amostral é 6. Para ele ser ímpar, eu tenho quantos ímpares? Eu contei 4. Será que é 4 mesmo? Ó, vamos lá, rapidão, só para a gente ilustrar. Quem são os ímpares? 1, 2, 3, 4. Como é que eu sei que são esses 4? Porque ele termina em ímpar, né? Número que termina em ímpar é ímpar, né? Então, aqui eu tenho 4, num total de 6. Simplificando e dividindo, vai dar aproximadamente 66%. A outra pergunta, a chance dele ser par. Quem são os pares? Esse aqui e esse aqui. Eu tenho quantos pares? 2, né? Então, 2 pares, num total de 6. Simplifica e vira porcentagem, certo? Vamos lá. Múltiplos de 6. Múltiplos de 6. Quem são os números múltiplos de 6? Vamos ver? Professor, como é que eu sei que eles são múltiplos de 6? Múltiplo de 6 é se o número for par e divisível por 3. Professor, como é que eu sei? Bom, número par é somente esse cara e esse carinha. Como é que eu sei que ele é divisível por 3? Se eu somar, ó, 7 mais 8 vai dar 15. 15 mais 9 vai dar 24. 24 divide por 3. Então, todo número divide por 3. Então, é par e divisível por 3. São os dois, né? De novo, 2 números que são pares e divisível por 3. Então, eles são múltiplos de 6. Se você tiver dúvida, quem são os múltiplos de 6, é só você pegar um número e dividir por 6. Se der exato, ele é múltiplo de 6. Então, tá aí, ó, dá 33%. E para ele ser múltiplo de 4, é só você contar quantos deles são divisíveis por 4. Eu descobri que não existe nenhum, ó. Nenhum número é divisível por 4. Então, a chance de ser um múltiplo de 4 é 0%. Tá? E aqui, por último, ó, ser um número maior que 780. Ó, aqui eu tenho 789, 790. Ó, esse aqui é menor. Ó, ser um número maior que 780. Então, só tem esse, ou maior, né? Esse número aqui é maior. Todos, né? Todos são maiores, ó. Maiores que 700. Ó. Por quê, professor? Porque só tem 700 esses dois primeiros aqui, ó. E eles já são maiores. Os outros é 800 e 900. Então, todos são maiores. Então, a gente fala que esse evento é chamado de evento certo. Ou seja, corresponde a 100%. Ok? Então, essa é a primeira aulinha introdutória, onde você vai colocar o evento no numerador e o espaço amostral no denominador e montar uma fração. Então tá bom, pessoal. Encerramos por aqui. Então a gente se vê então até a próxima semana. Assista a aula, pausa. Se quiser assistir aulas de outros professores de outros lugares, assista também, que vai ajudar bastante, tá? Um abraço. Fique com Deus.